Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Neste momento, apenas uma pequena palavra para nossa reflexão com o grande apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, que diz o seguinte: corro, mas não como sem um alvo, e luto, mas não como quem dá socos no ar. Esta é uma palavra muito interessante, muito importante, e a qual todos nós devemos colocar toda a nossa atenção e também intenção, ok? É uma palavra que vai muito, muito, muito além do conceito religioso ou da interpretação religiosa, certo? Muito embora esteja num contexto religioso, este alvo para ele é o céu. E este lutar e socar é lutar e socar as forças espirituais das trevas, que são forças espirituais opostas à luz. É interessante notar neste versículo algo além do comum, fora do comum, algo muito, muito, muito insólito nesta mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é judeu, estritamente judaico. Segundo ele próprio diz, ele é fariseu, certo? Uma pessoa altamente versada nas coisas sagradas do judaísmo, uma pessoa altamente entendida nas leis dos judeus, certo? Mas o que vemos aqui é ele tomando de empréstimos algo da cultura helênica, certo? Algo da cultura que muitos chamam de pagã, ok? Embora eu não concorde muito o que é um pagão, o que é algo que é pagão ou pagã. É aquilo que não faz parte do meu meio, da minha cultura, aquilo que é oposto a mim, que é diferente de mim, eu considero então pagão. É interessante que essa palavra ela tem origem etimologicamente em camponês, significando apenas camponês, pessoas do campo, em oposição aos cidadãos romanos, aos citadinos, aqueles que viviam na cidade. Então, quem não vivia na cidade era peizão ou pagão, certo? Aí está a origem da palavra, que passou também a ter um significado religioso, aquele que não faz parte da minha religião, da religião de Roma, como se tornou-se o cristianismo conhecido, então era pagão. Então foi uma denominação católica, das lideranças católicas, para todos aqueles que não eram cristãos, no sentido de fazerem parte da Igreja Católica. Paulo, homem judeu, versado nas leis ou na lei dos judeus, ele ele baseia sua mensagem, sua pregação, seu discurso, na verdade uma carta, certo? É uma orientação escrita numa epístola, certo? Para ser lida na igreja, na assembleia, na reunião dos cristãos na igreja de Corinto. E ele usa termos que são
opostos àquilo que os judeus, digamos assim, praticavam, porque não havia jogos olímpicos entre judeus, não havia lutas, nem essa prática de correr, daquele atleta que corre, principalmente porque para os judeus isso poderia ser algo imoral, porque os atletas corriam nus, completamente nus. E Paulo toma esta coisa cultural de empréstimo para então pregar uma mensagem ao povo Corinto, que era o povo grego, que conhecia muito bem o que se estava sendo dito, certo? E a questão da luta também. Vale salientar que na antiguidade as lutas nos ringues, certo? Na maioria dos casos era uma luta até a morte, certo? Os gladiadores é um grande exemplo disso. E isso foi um costume em todo o mundo, certo? Na China, na antiga, no Japão, certo? E em muitos outros lugares. Era uma luta até a morte de um dos combatentes, de um dos lutadores, certo? E é bem provável que os judeus também não vissem isso com bons olhos. Esse tipo de violência, não que eles fossem os mais santos dos homens, mas correr nu e lutar até a morte, matando o seu opositor, provavelmente um judeu não via isso com bons olhos, e Paulo toma isso de empréstimo, ele como judeu, certo? Mas pregando ou ensinando a um público, provavelmente não judeus, mas que talvez também houvesse ali alguns judeus, certo? Alguns judeus, pois como os judeus estavam já espalhados também por várias partes do mundo naquela época, certo? Mesmo antes da destruição do templo, quando deu-se então a dispersão total dos judeus, ok? E você observa que nas festas judaicas, nas celebrações judaicas, vinham judeus de toda a parte do mundo. Veja o que está escrito lá em Atos capítulo 2. Na Grécia havia muitos judeus, em outras partes do mundo, certo? É bem provável que naquela congregação houvesse judeus, mas ele prega basicamente para não judeus. E ele diz: corro não como aquele que corre sem um alvo. E o alvo, no entender dele, é Cristo, o alvo é o céu, o alvo são as coisas espirituais, certo? A linha de chegada de todo homem. Mas nós podemos levar isso também para a nossa vida diária, porque muitas vezes parece que nós lutamos tanto, corremos tanto, e parece que estamos correndo sem um alvo definido. Muitas vezes nós nos sentimos assim exaustos, certo? E muitas vezes queremos desistir. Às vezes nos vemos correndo para nada. E isso é muito, muito triste em nossa vida. E ficamos desanimados, ficamos abatidos, ficamos desiludidos. Porque no meio do percurso vamos encontrando coisas desagradáveis. Vamos encontrando coisas que nos oprimem, que nos abatem. Vamos encontrando pedras na qual tropeçamos e caímos ou quase caímos. Vamos encontrando espinhos nos quais pisamos e parece que o alvo nunca chega, ou parece que não temos um alvo a alcançar, parece que não vemos a faixa de chegada. E o nosso coração muitas vezes não aguenta.
Ele diz: corro, mas não como aquele que corre sem um alvo específico. Sem um alvo, é preciso ter um alvo específico. É preciso focalizar esse alvo. Senão, com os olhos físicos, com os olhos da mente, com os olhos espirituais, é preciso focalizar o alvo. Se você se manter firme no alvo, você jamais vai desistir. Jamais vai desistir. E ele diz: eu luto, mas não luto como aquele que soca o ar. Às vezes estamos socando inimigos invisíveis, inimigos que não vemos, estamos socando o vento, como diz Paulo. Como aquele eu luto, mas não como aquele que soca o ar, que soca o vento. Às vezes também nos sentimos assim, neste grande jogo olímpico da vida. Nesse grande jogo olímpico da vida espiritual ou social também. Socamos o ar. Socamos o ar. Socamos o inimigo errado. O adversário errado. Enquanto o inimigo, o adversário passa para trás de nós, nós socamos na frente. Ou ele passa para cima e socamos abaixo. Ele passa para os flancos e socamos a retaguarda. Socamos o ar. Não temos habilidades para a luta. O que nos falta? Uma boa visão espiritual, inteligência espiritual, inteligência emocional, para que possamos atingir o adversário, o inimigo certo, no lugar certo, no momento certo e vencê-lo. E não ser vencido por ele. E não ficar como um bobo dentro do ringue, desferindo golpes e não acertando o adversário, não acertando o inimigo. E Paulo diz: eu luto, eu entro no ringue, mas entro para lutar, para acertar o adversário, para acertar o adversário, custe o que custar. Eu posso até ser atingida, mas eu vou acertar o adversário. E para isso tem que ter habilidade. Para isso tem que ter boa visão. Para isso tem que ter um bom físico, tem que estar fisicamente preparado. E no campo espiritual, espiritualmente preparado. Certo? Então, seja no campo espiritual, seja na área social, secular, a preparação é muito, muito importante. Certo? Não vá para o campo de batalha despreparado. Não vá para a raia de corrida fisicamente despreparado, desnutrido, porque você não vai vencer. Não entre no ringue sem uma boa forma, porque você não vai vencer. A sua chance de vencer será mínima. Até em relação, digamos, vamos entrar aqui no outra área, concursos, vai vencer os melhores preparados. Então se prepare e lute para acertar o adversário. Não entenda isso como sair por aí batendo nas pessoas, não é isso que o texto ensina. Certo? O ensinamento
básico e fundamental deste texto é totalmente espiritual. E queira ou não, estamos envolvidos, certo? Espiritualmente neste mundo. Porque não há como correr dele, mesmo que você não tenha uma religião, mesmo que você não siga uma religião, uma doutrina religiosa, mas o mundo espiritual, ele está sempre presente. Não há como fugir, não há como escapar. Então fique com estas palavras do apóstolo Paulo. Eu corro como os etíopes, que sempre são vencedores nessas grandes corridas internacionais. Corro com um objetivo. Não há nada mais triste do que não ter um objetivo na vida, um alvo. Eu corro, mas corro com um objetivo. Eu luto, mas não luto como aquele que apenas desfere golpes no ar, sem nunca acertar o adversário. É isso aí. E aí ele compara a vida espiritual a uma corrida e a uma luta no ringue. E assim também é a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, pois nada é fácil. Nada é fácil. Como diz o ditado, nada vem de mão beijada. E nem a graça é totalmente de graça. Certo? E espero que você tenha percebido isso, que nem a graça é totalmente de graça. Ok? Não faça nada, não siga todos os preceitos determinados nas Escrituras, não siga os mandamentos, não seja justo, não ame o seu próximo. E aí você vai ver se a salvação vai caber a você. Então, nem a graça é totalmente de graça, sempre há um preço a pagar, mas o preço maior foi pago por Cristo. Valeu, tchau, tchau, bye, bye. Entre na raia para correr com um objetivo e sempre de olho na linha de chegada, na faixa de chegada. Entre no ringue para lutar. E acima de tudo, em ambas as situações, seja você um atleta da corrida ou um atleta pugilista, se prepare. Siga as regras, as dietas, que você sabe quais são, seja qual for a situação que possa aplicar na sua vida. Seja na vida espiritual, na vida secular, na vida diária. Ok? Valeu, tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe grandemente. Tchau.